Olá, pessoal do Diário dos Pesadelos. Acompanho o canal faz um tempo e criei coragem para mandar o que aconteceu comigo e com a minha mãe há uns 2 anos. Isso aconteceu aqui no Brasil mesmo, na região de Sorocaba, e até hoje me dá arrepio só de lembrar. Para contextualizar, eu moro só com a minha mãe, que é viúva. Nossa casa, como a maioria, é daquelas que dividem a parede com o vizinho. A casa ao lado pertencia a uma senhora que faleceu, e como os filhos bem de vida não quiseram saber do imóvel, quem acabou se mudando para lá foi um dos filhos que morava na rua. Ele era conhecido aqui no bairro como Queixinho. A casa estava caindo aos pedaços, sem portão e com mato alto. O Queixinho era usuário de drogas e vivia catando reciclagem para sustentar o vício. O problema não era nem ele morar lá, mas o fato de que ele começou a amontoar reciclagem dentro de casa. E quando digo reciclagem, digo lixo mesmo. O pior de tudo é que ele escolheu justamente a parede que faz divisa com o meu quarto para amontoar essas coisas. Durante meses, minha mãe e eu reclamamos. O cheiro azedo começou a passar para nosso lado e as baratas começaram a aparecer no meu quarto com frequência. Era insuportável, mas a gente não tinha muito o que fazer, já que ele nunca atendia à porta. Foi aí que as coisas estranhas começaram. Quando a pilha de lixo do outro lado parecia ter atingido o teto, pelo barulho que fazia quando ele jogava coisas lá, eu comecei a ter pesadelos. Não eram pesadelos comuns. Eu sonhava toda noite com uma mulher muito estranha. No sonho ela estava imunda, com as roupas rasgadas, e ficava parada num canto escuro me olhando. Eu não via o rosto dela direito, só sentia uma tristeza profunda e um medo gelado. Além dos sonhos, as manhãs viraram um inferno. Quase todo dia, por volta das 4 da manhã, eu acordava com um estrondo, como se alguém estivesse socando a madeira do meu guarda-roupa. Eu levantava, acendia a luz e não tinha nada. Minha mãe dizia que era o Queixinho fazendo barulho do outro lado, mas o som era dentro do meu quarto. Isso durou semanas. Vultos passando pela sala e passos no corredor quando só estávamos nós duas. A sensação na casa ficou estranha até que chegou o dia. Eu tinha acabado de chegar do treino de vôlei e era fim de tarde. Minha mãe tinha acabado de ir para o segundo trabalho. Ela é atendente em uma lanchonete e só chegaria à noite. Entrei em casa, joguei a mochila no sofá e fui para o meu quarto pegar uma toalha. Quando acendi a luz, eu travei. Naquela parede que dividia a casa com o Queixinho, havia uma marca. Não era uma mancha de infiltração comum. Era meio avermelhada, desenhando perfeitamente o formato de uma pessoa. Parecia que alguém tinha encostado ali com o corpo sujo de barro vermelho. Aquilo me deu um pânico que eu não sei explicar. Peguei minhas chaves e saí correndo de casa. Fui para a casa de uma amiga que mora na rua de baixo e fiquei lá tremendo até dar o horário da minha mãe chegar. Quando vi o ônibus dela passando, corri de volta. Contei tudo atropelado para ela na calçada. Minha mãe, claro, achou que alguém tinha invadido a casa. Entramos juntas, com medo. Quando chegamos no quarto, a marca ainda estava lá. E pior, parecia mais nítida. Agora dava para ver contornos que lembravam braços cruzados sobre o peito. Minha mãe ficou pálida. Aquilo não parecia infiltração. Parecia que alguém tinha desenhado aquilo enquanto eu estava fora. Com medo de ter alguém escondido na casa, corremos para a rua e chamamos a polícia. A viatura demorou um pouco, mas pela graça de Deus veio. Eram 2 policiais. Um mais velho, com cara de poucos amigos, que nem saiu do carro. O outro, mais jovem e gente boa, desceu para verificar. Explicamos que achávamos que alguém tinha invadido e vandalizado a parede. O policial entrou com a arma em punho, fez uma varredura na casa e entrou no meu quarto. Nós ficamos na porta com medo de olhar. "Senhora", ele chamou. "Não tem nada aqui." Minha mãe e eu entramos. A parede estava branca, impecável.
A marca avermelhada tinha sumido completamente. Eu juro por tudo o que é mais sagrado, a marca estava lá 30 minutos antes. Minha mãe começou a chorar de nervoso, achando que estávamos ficando loucas. O policial guardou a arma, meio desconfiado, mas quando ele ia saindo do quarto, ele parou. "Que cheiro é esse?" ele perguntou. Explicamos que era do vizinho, do lixo acumulado do queixinho. O policial, talvez por regras ou curiosidade, disse que ia dar uma geral no vizinho para ver se não tinha nada irregular, já que a casa estava aberta. O colega dele continuou no carro, mexendo no celular, como se não fosse nada com ele. Nós ficamos na calçada só observando. O policial entrou no quintal do queixinho, desviando de entulhos. A casa não tinha porta na frente, então ele entrou. Ficou lá dentro uns 30 segundos. A gente ouvia o barulho dele chutando latas e papelão, como se estivesse abrindo caminho. De repente, o silêncio foi quebrado pelo policial saindo da casa correndo. Ele estava pálido, quase vomitando. Ele foi até a viatura e bateu no vidro do colega, falando baixo, mas gesticulando muito para ele passar um rádio para a central agora. Em 30 minutos, nossa rua estava isolada com fita amarela. Eles tiraram toneladas de lixo daquele quarto que fazia parede com o meu. E lá embaixo, prensado contra a parede, exatamente no mesmo ponto onde eu via a marca avermelhada do outro lado, estava o corpo de uma mulher. Segundo a perícia, ela estava lá há meses. O cheiro que a gente sentia não era só lixo. Ninguém conseguia acreditar. Como a gente conviveu com um cadáver na parede ao lado por tanto tempo? Fomos chamadas para depor. Contamos sobre o lixão e sobre o formato de pessoa que apareceu na parede e sumiu do nada. O delegado olhou para a gente com raiva. O policial que entrou no quarto também não viu nada, mas minha mãe e eu sabemos o que vimos. O queixinho se entregou 2 dias depois. Ele confessou o crime. Disse que matou a mulher, que também era usuária, por causa de uma dívida de R$ 10. Depois vi as fotos do local na delegacia, de relance. A posição em que o corpo foi encontrado era idêntica ao desenho que apareceu na minha parede. Até hoje não tenho explicação lógica para isso. A infiltração não desenha pessoas e depois desaparece quando a polícia chega. Eu só consigo categorizar isso como algo de outro mundo. Foi como se ela estivesse pedindo socorro, ou apenas querendo ser encontrada para finalmente sair daquele lixo. Mudamos de lá assim que conseguimos vender a casa. Nunca mais quero passar nem na frente daquela rua. Obrigada por lerem meu relato. Minha avó já morreu, então agora eu posso fazer o que quiser. De qualquer forma, aquela família nunca me quis, e nem eu a eles. Com a minha avó era diferente. Para ela, eu era tudo. Eu sabia que se contasse o que vou contar agora, ela ia se sentir mal e ficar triste. Isso porque, embora eu ache que ela nunca teria escutado este programa, com certeza algum dos meus primos acabaria me acusando. Marcos, o filho mais velho da minha avó, era taxista. Ah, como ele cuidava daquele carro e mantinha tudo impecável. Acho que lavava todos os dias. Sem falta, às 6 da manhã, eu sempre escutava o barulho do aspirador. Era o Marcos, que quase fazia sair faísca do capô enquanto encerava o carro. Pode parecer algo normal. Na verdade, é um bom hábito. Eu já peguei táxis que tinham até baratas dentro. Mas não, o meu tio comprava caixas e mais caixas de aromatizante daquele cheiro fresco, ou o pinheirinho verde. O carro dele cheirava aquilo. A casa dele cheirava aquilo. Ele mesmo cheirava aquilo. Era o rastro que deixava por onde passava. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque um dia ele ficou doente. Teve que parar de trabalhar. Vieram os exames, os remédios, os tratamentos e uma cirurgia.
As economias do meu tio acabaram rápido, e como ele não podia trabalhar, teve que alugar o táxi. Presta atenção nisso. Meu tio não deixava nem os próprios filhos dirigirem aquele carro, e olha que eles eram tão cuidadosos com limpeza e manutenção quanto ele. O táxi foi emprestado para um cunhado da Lete, minha prima, filha do Marcos. Se meu tio tivesse visto o jeito que aquele sujeito andava com o carro, teria morrido ali mesmo. O Emanuel chegava para devolver o carro sempre depois da meia-noite, quando tinham dito que o máximo era às 11. E isso porque o horário certo de entrega era às 10. Ele trazia o carro com um sertanejo no volume máximo. Cheguei a ouvir a Lete comentar que o meu tio nunca passava o volume do rádio do número 10. E além disso, o carro vivia sujo. Um dia devolveram o carro com um arranhão. E acho que quem mais sofreu foi a minha avó. Ela já era uma pessoa extremamente abnegada, daquelas que assumem culpa, penitência, dor e tristeza como se fossem próprias. Ela não pediu que o Emanuel pagasse o conserto. Com o pouco dinheiro que tinha, mandou arrumar o carro, para que se um dia o Marcos voltasse do hospital, não visse o táxi mal cuidado. Com certeza esse Emanuel vai se condenar para o resto da vida, dizia a minha avó. E era eu quem tinha que levar o carro. Eu era quem via a vergonha que a velhinha passava contando moedinhas espalhadas pela cama e pelos cantos do quarto para completar o valor da lataria amassada. Por pura pena, às vezes eu colocava alguns trocados do meu bolso. Uma vez cheguei a colocar até 1.000. Mas era pela minha avó, não pelo Marcos, e muito menos pelo Emanuel. Meu tio nunca melhorou. Na verdade, só piorava com o passar dos dias. Houve um momento em que ele teve uma piora rápida e, infelizmente, não resistiu. No dia do velório, a única pessoa que não apareceu foi o Emanuel. Não era da família direta, mas tinha um vínculo. Minha avó ficou muito abalada e eu fiquei com ela dias inteiros. Em certo momento, ela me perguntou pelo Emanuel, dizendo que tinha achado estranho ele não ter ido ao enterro. Eu respondi que não o tinha visto de jeito nenhum e que, além disso, fazia dias que ele não entregava o carro. Foi então que minha avó me confessou que ele já estava havia 2 semanas sem pagar o aluguel do táxi e que por isso ela teve que empenhar algumas joias, porque o dinheiro estava fazendo falta na casa do Marcos. Você não imagina a raiva que eu senti. Fui procurar a Lete para perguntar onde o cunhado dela morava. Ela disse que não sabia. Falei que fazia semanas que ele não prestava contas e que já fazia uns 3 dias que não devolvia o carro do pai dela. Ela ficou brava comigo, dizendo que eu devia ter avisado antes. Eu respondi que não era o administrador nem do aluguel, nem do carro. O Emanuel simplesmente desapareceu. Não disse para onde foi, parou de atender o celular e, claro, levou o carro. Minha avó teve um derrame, provocado pela raiva e pelo estresse de toda a situação. Ela dizia que, com certeza, alguém tinha ido contar para o filho dela que o táxi estava sendo muito maltratado, ou que talvez nem fossem devolver o carro, e que foi isso que o matou. Numa noite eu acordei com gritos, gritos que vinham de dentro da casa. Primeiro, gritos de socorro, depois gritos de desespero e de terror. Era uma mulher. Eu pensei que fosse a Lete, porque os gritos vinham da casa do Marcos. Vi a luz do quarto da minha avó acender e, imediatamente, me levantei e fui até ela. Eu ia bater na porta quando ela se abriu. Minha avó estava vestida e bastante assustada. Já estava indo em direção à casa do Marcos para ver o que estava acontecendo. Jamais, nem no pior pesadelo, eu teria imaginado o que estava prestes a acontecer. Na garagem do meu tio, que descanse em paz, o carro tinha voltado. E quem gritava era uma mulher que, no começo, ninguém entendia o que fazia dentro da casa do meu tio. Só a deixaram sair depois que ela explicou como tinha entrado. Ela entrou no táxi, e escuta isso sem cair para trás. Quem a trouxe foi o Marcos. Sim, o meu tio morto. Ela o descreveu dos pés à cabeça. Disse que ele a pegou no centro, que estavam indo bem, mas que de repente
ele desviou o caminho e seguiu em direção ao nosso bairro. Disse que ele estava estranho, como se tivesse dificuldade para respirar. Minha avó estava quase de joelhos, ouvindo o relato daquela mulher. Marcos morreu por uma complicação respiratória. A mulher contou que quis descer no meio do caminho, pois estava apavorada, e que o meu suposto tio perguntou a ela por que tinha entrado no carro, se ela não viu que ele não estava em serviço. Mandou que ficasse quieta, ou terminaria como aquele que estava no porta-malas. Eu não entendo por que Marcos teria feito aquilo, se realmente tivesse sido ele, porque já fazia 2 meses que o tínhamos enterrado. Mas quem mais poderia ter ido buscar o táxi? O fato é que, ao chegar em casa, Marcos abriu o portão, entrou com o carro, estacionou na garagem e depois desceu. Não disse mais nada à passageira. Simplesmente caminhou até a porta. A mulher apontou para a casa do Marcos e não disse mais nada. Não se desculpou e não se despediu. Ela saiu andando rápido, quase tropeçando. Ninguém disse a ela que quem a tinha trazido era o meu tio morto. A Lete abriu o porta-malas. Dentro do porta-malas estava o Emanuel, o cunhado da minha prima que tinha desaparecido com o carro. O rosto dele deixava claro que tinha morrido de susto. A partir dali, ninguém mais tinha dúvidas sobre quem, além do Marcos, poderia ter sido. Do túmulo, do além, não sei de onde, mas o meu tio conseguiu recuperar o carro. Isso só prova o nível de apego que ele tinha por aquele táxi. A verdade é que eu não sei o que fizeram com o corpo do Emanuel. Disso cuidaram meus tios. Eu nem quis perguntar. O carro quase nunca saiu da garagem e nunca mais foi usado como táxi. A Lete dizia apenas que era isso que o pai dela teria querido, que ninguém tocasse no carro. A morte do Marcos afetou demais a minha avó. Ela foi se apagando e foi diminuindo aos poucos desde então. E depois da aparição do carro, ela adoeceu de vez. Não ficou conosco nem mais 1 ano. No dia em que minha avó morreu, a rua inteira e a casa toda cheiravam a cheiro fresco e pinheiro verde. Meus tios dizem que o Marcos veio buscá-la. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há cerca de 10 anos, meu pai faleceu. Ele morreu de causas naturais, mas foi tudo tão repentino que nos abalou profundamente. Cerca de 1 mês depois de todo o processo de funeral e partilha da herança, me perguntaram se eu gostaria de ficar com algumas caixas das coisas dele. Meus pais se divorciaram quando eu e minha irmã mais nova ainda éramos crianças. Ele morava do outro lado do estado, então só o víamos nos fins de semana, e apenas quando ele estava livre. Meu pai era um grande viciado em trabalho e nunca teve muito tempo para nós enquanto crescíamos. Por isso, quando chegou a hora de dividir as caixas com os pertences dele, minha mãe me disse que eu poderia ficar com as 3. Recebi as 3 caixas de papelão alguns dias depois, e por cerca de 1 semana elas ficaram intocadas na sala da minha casa. Abrir aquelas caixas significava aceitar que ele tinha ido embora e que nunca mais voltaria. E por mais óbvio que isso possa parecer, já que eu tinha participado do funeral e recebido minha parte da herança, emocionalmente eu ainda não estava pronto para isso. Demorei alguns dias até finalmente criar coragem para cortar a fita e abrir as caixas. Quando fiz isso, foi exatamente tão emocional quanto eu imaginava que seria. Havia ali várias coisas da infância dele. Ver o quanto éramos parecidos quando jovens me deu uma sensação muito concreta de quem eu era e de onde vinha. Tinha todo tipo de cartão de viagens, fotos antigas do meu pai e da minha tia quando crianças, e então uma velha guitarra Fender Stratocaster, ainda no estojo, que naquele ponto já devia valer milhares de dólares. Também havia uma camisa muito bonita, feita por um alfaiate caro de Nova York.
E por fim, havia uma pasta de notebook. Pelo que dava para ver, ela devia ser, no mínimo, de meados dos anos 90, mas grandes partes eram feitas do que parecia ser couro legítimo. Além disso, era extremamente bem projetada, com vários compartimentos extras e um design bastante ergonômico. Decidi mandar restaurá-la, se é que essa é a palavra certa para algo assim, para então usá-la com meu notebook, pastas e documentos. E sinceramente ela ficava linda com tudo isso dentro. Mas antes disso, eu precisava ter certeza de que todos os bolsos e compartimentos estavam vazios. Em um deles havia alguns recibos. Em outro, algumas liras italianas, a moeda usada antes do euro. E em mais um compartimento encontrei um envelope. O nome escrito nele não era o do meu pai. Na verdade, nem parecia um nome de verdade. Só dizia Honey. No começo achei que fosse uma carta da minha mãe, escrita antes do divórcio, quando eles ainda estavam naquela fase de lua de mel. Pensei que talvez fosse uma leitura bonita, algo que me lembrasse que eles realmente já tinham se amado um dia. Mas, quando abri o envelope, vi que havia fotos dentro dele também. Fotos nuas. Eu já tinha retirado a carta manuscrita e, presumindo que as fotos fossem da minha mãe, larguei o envelope com a foto ainda dentro, como se fosse radioativo. Naquele momento fiquei até meio receoso de continuar lendo a carta. Se havia fotos nuas ali, o conteúdo da carta provavelmente me deixaria completamente enojado. Ainda assim, pensei que assim que a leitura ficasse picante demais, eu simplesmente pararia e queimaria tudo, porque Deus sabe que eu não queria que ninguém colocasse as mãos naquelas fotos. Então comecei a ler a carta e imediatamente senti algo estranho. A caligrafia não era da minha mãe. Não fiquei excessivamente desconfiado de início, porque curiosamente a caligrafia das pessoas muda ao longo do tempo por causa de fatores como saúde, experiência, humor e até prática intencional. Eu cheguei a estudar um semestre inteiro sobre coisas neurológicas desse tipo na faculdade. Então, com isso em mente, não pensei de imediato. Essa carta não é da minha mãe. Outro motivo para isso não ter me ocorrido logo foi a data da carta. Ela era de um período em que meus pais ainda estavam casados. Mas, conforme eu lia o conteúdo, nada fazia sentido. A carta falava de lugares que meu pai e a autora tinham visitado juntos. Pelo que eu sabia, meus pais nunca tinham ido à Califórnia juntos. E se tivessem ido, eu tinha certeza de que isso teria sido mencionado em algum momento, nem que fosse de passagem. Como eu disse, cheguei mais ou menos à metade da carta quando pensei: ok, definitivamente essa não é a minha mãe. A autora chamava meu pai por apelidos carinhosos que nunca foram usados por ela. Foi então que peguei o envelope e resolvi arriscar, dando uma olhada nas fotos. E para minha surpresa, ou talvez choque, a mulher nua nas fotos definitivamente não era a minha mãe. Isso só podia significar uma coisa. Antes do divórcio, meu pai havia traído minha mãe com uma mulher que conheceu no trabalho. E se minhas suspeitas estivessem corretas, foi isso que levou ao divórcio, não as diferenças irreconciliáveis citadas nos documentos. A única coisa que eu não entendia era por que minha mãe teria mantido isso em segredo. Ela definitivamente não era a maior fã do meu pai após o divórcio e nunca poupou palavras ao falar mal dele. Então, se esse fosse o caso, e supondo que ela soubesse da traição, por que nunca mencionou o caso? A única explicação possível era que ou ela queria nos proteger da verdade, o que parecia bem improvável, ou ela realmente nunca soube que meu pai teve um caso. Se fosse essa a situação, pode me chamar de egoísta ou o que quiser, mas eu não queria ser a pessoa a contar isso para ela. Dizem que a ignorância é uma bênção, e posso dizer por experiência própria o quanto isso é verdade. Então, apesar de entender quem acha que eu deveria ter contado, escolhi não fazê-lo.
O que resolvi fazer foi usar o Google para tentar descobrir qualquer informação que pudesse sobre essa mulher. Ela assinava a carta de amor usando uma versão abreviada de um nome feminino bastante comum. Então, joguei esse nome no buscador junto com o nome da empresa onde meu pai trabalhava e acrescentei áreas específicas, como contabilidade ou recursos humanos. Consegui alguns resultados, mas não eram páginas corporativas. Eram matérias de jornal descrevendo como uma mulher que havia trabalhado na mesma empresa que meu pai tinha desaparecido no começo dos anos 90. Eu não sabia o sobrenome dela, então não podia ter 100% de certeza de que era a mesma mulher com quem meu pai teve o caso. Mas quando encontrei uma reportagem com a foto dela, não restou mais nenhuma dúvida. A mulher que desapareceu nos anos 90 era a mesma das fotos nuas. Eu precisava saber mais, então liguei para minha mãe com um pedido que eu sabia que era estranho. Eu queria perguntar algo sobre meu pai, mas ela não podia fazer perguntas de volta. Pelo menos não até que eu tivesse certeza de algo. Por sorte, ela não demonstrou interesse em saber o que eu tinha descoberto, então isso facilitou as coisas. Fiz minha pergunta. Queria saber como estavam as coisas entre ela e meu pai na época em que a suposta amante dele desapareceu. Não mencionei a traição, apenas disse a data e perguntei se ela se lembrava de algo incomum acontecendo com ele naquele período. De início, ela basicamente disse: "Você está me pedindo detalhes de mais de 20 anos atrás. Mal consigo lembrar o que comi ontem." Pedi que ela tentasse se lembrar e que me ligasse se recordasse de algo. Ela concordou. Alguns dias depois, ela me ligou de volta. Para uma mulher que havia dito que não queria saber de nada do que eu tinha descoberto, minha mãe parecia estranhamente focada em saber por que eu tinha feito aquela pergunta. Repeti que não queria contar nada até ter mais certeza, porque naquele ponto, tudo não passava de especulação. Eu não queria preocupar ou assustar ninguém, já que no fim das contas a situação poderia não ser tão grave quanto eu temia. Ela aceitou com relutância, desde que eu prometesse contar tudo quando o caso estivesse encerrado, por assim dizer. Depois de forçar bastante a memória, minha mãe começou a se lembrar daquele período. Ela se lembrou de como meu pai estava trabalhando demais e de como algo no trabalho parecia estar o deixando para baixo. Ele ficava cada vez mais estressado, perdendo o sono e se alimentando mal. Então, um dia, ele anunciou que iria fazer uma viagem improvisada para uma trilha para aliviar o estresse. Minha mãe disse que ele nunca foi muito fã de trilhas e que aquilo tinha sido organizado pela empresa como uma atividade de integração e descompressão. Ou seja, ele praticamente tinha que ir. Ele parecia animado, considerando o estado mental em que estava, e ficou fora por cerca de 3 ou 4 dias antes de voltar para casa. Segundo minha mãe, ela achou que ele tinha voltado um pouco melhor. Mas, na verdade, ele estava pior do que nunca. Ele dormiu praticamente um dia inteiro depois que voltou, ficou mal-humorado e distante por alguns dias e só voltou a parecer minimamente normal semanas depois, após supostamente ter reduzido o ritmo no trabalho. Minha mãe disse que, pensando melhor, percebeu que aquele foi o começo do fim do casamento deles. Meu pai nunca mais foi o mesmo, e pouco mais de um ano depois, após tentar fazer o relacionamento funcionar, ela pediu o divórcio. Ela disse que agora estava muito interessada em saber o que eu tinha descoberto, o que não contrastava completamente com a postura dela dias antes. Quando perguntei se ela tinha certeza, absoluta certeza, ela respondeu que sim, e com uma voz visivelmente preocupada perguntou: "O que foi que você encontrou?" Disse que ainda tinha algumas pontas soltas para resolver, mas que depois explicaria tudo. Avisei, porém, que seria perturbador na melhor das hipóteses e aterrador na pior. Ela parecia tão assustada quanto eu quando disse ok. Depois que desligamos, tracei um pequeno plano de ação para a manhã seguinte. Eu ligaria para a polícia, diria que tinha informações sobre um caso de desaparecimento dos anos 90
e entregaria a carta de amor que ligava a mulher desaparecida ao meu pai. Contei tudo o que minha mãe havia dito também, como meu pai estava agindo de forma estranha na época do desaparecimento. Mas acho que isso não ajudou muito. Eles precisavam de provas concretas, não de relatos circunstanciais. Foi sem dúvida uma das coisas mais surreais, dolorosas e deprimente que já fiz. Denunciar meu próprio pai como um possível assassino foi algo bizarro para mim. Mas se isso pudesse ajudar a resolver o caso daquela mulher, eu precisava fazer isso, não precisava? No fim, não deu em nada. Meu pai nunca foi oficialmente apontado como suspeito. Fora o depoimento que prestei, um policial só ligou mais uma vez para confirmar alguns detalhes que não estavam no meu relato e nunca mais entrou em contato. Essa parte foi a mais fácil. Contar para minha mãe sobre o caso, sobre a traição e sobre o desaparecimento da mulher enquanto meu pai agia de forma estranha. Isso foi qualquer coisa, menos fácil. Uma coisa era descobrir que ele a traiu, outra completamente diferente era considerar a possibilidade de que ele pudesse ter se envolvido no desaparecimento daquela mulher. Vi minha mãe afundar em uma depressão profunda por um tempo. Independentemente dele ter participado ou não do desaparecimento, o fato de ter levado uma vida secreta, de ter lamentado em silêncio a perda de uma amante que ela desconhecia, isso já era devastador. E esse era o melhor cenário possível. No pior, ela teria dormido ao lado de um maldito assassino por cerca de 1 ano. Agora, eu vivo com tudo isso na minha cabeça. Isso não significa que meu pai não tenha matado aquela mulher. Significa apenas que a polícia não conseguiu provar isso de forma conclusiva. E esse é o meu maior medo, que um dia eu receba uma ligação dizendo que ajudei a resolver o assassinato que o meu próprio pai cometeu e manteve em segredo. Isso aconteceu no ano passado, em algum lugar remoto do interior da região sul da Blue Ridge, nos Estados Unidos. É o motivo pelo qual eu nunca mais vou fazer trilha com mochila sozinho. Na época, eu estava cursando a universidade e acabamos tendo um raro fim de semana prolongado de 3 dias, em junho. Decidi que seria a desculpa perfeita para me aventurar na mata por alguns dias. Escolhi uma floresta estadual pouco conhecida, encravada entre cadeias de montanhas, com mata fechada de árvores altas e vales profundos e íngremes. Claro que avisei meu colega de quarto e minha família sobre a rota geral que eu faria e achei que isso seria suficiente. Na subida, pouco antes da estrada asfaltada dar lugar ao cascalho, passei por uma pequena loja ao ar livre, velha e desgastada pelo tempo. Parecia o tipo de lugar que atendia tanto trilheiros de longa distância, quanto moradores locais que sabiam exatamente para onde ir. Resolvi parar para pegar um mapa de papel, caso o GPS falhasse. O dono era um senhor japonês bem idoso. Enquanto conversávamos, ele comentou casualmente sobre uma trilha secundária que não aparecia na maioria dos mapas. Disse que ela levava a uma pequena cachoeira com um poço fundo para nadar em algum ponto além do limite oficial da floresta. Ele traçou o caminho com o dedo, tocando o mapa 2 vezes, como se estivesse revelando um segredo. Comentou que quase ninguém ia mais até lá. Aquilo deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Avisei meu colega de quarto e meus pais sobre o desvio. Estacionei no início da trilha e segui caminho. A cachoeira seria apenas um passeio extra. O plano original era fazer um circuito de mochila de 3 dias e 2 noites. O primeiro trecho coincidia com uma trilha longa e popular, então havia bastante movimento. Conversei com alguns caminhantes e cruzei com as mesmas pessoas várias vezes ao longo do caminho. Mas conforme os quilômetros passavam e eu entrava em trilhas mais estreitas, as pessoas desapareceram. A trilha foi afinando e a mata começou a se fechar ao redor.
No início da tarde, a cerca de 3 milhas do local onde eu pretendia acampar, comecei a me sentir desconfortável. A floresta ficou silenciosa e, como toda história desse tipo costuma dizer, isso nunca é um bom sinal. Tive aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. Tentei me convencer de que era só paranoia. Às vezes, a mata fechada faz isso com a gente. A cachoeira em si era meio decepcionante, mais uma longa queda em cascata do que um rio de água. Mas o poço embaixo era fundo e de águas claras. Era realmente isolado e bem escondido. Tirei a roupa e nadei um pouco, aproveitando a água gelada. Enquanto me secava e me vestia novamente, comecei a assobiar sem pensar alguma música boba que estava presa na minha cabeça. Então, algo assobiou de volta. Uma imitação perfeita da melodia e do ritmo. Achei que fosse um pássaro me imitando. Resolvi testar mudando um pouco a música. Aquilo me copiou perfeitamente, de novo e de novo. A sensação era estranha, assustadora, mas ao mesmo tempo curiosa. Acabei ignorando. Montei acampamento ali perto, mas aquela sensação de estar sendo observado voltou. Arrepios subiram pelo meu braço sem motivo algum, e toda vez que eu me virava de repente, não havia nada. Apenas árvores. Naquela noite fiz uma pequena fogueira e preparei o jantar. Conforme a escuridão se instalava, o silêncio voltou, mais pesado e desconfortável do que antes. Tentei ignorar e fui dormir. Acordei ao amanhecer em meio ao caos. Meu acampamento estava destruído e meu banquinho de camping havia desaparecido completamente. O saco de comida tinha sido cortado da árvore, não rasgado, mas cortado. Tudo o que estava dentro havia sido espalhado pelo chão, mas nada foi comido, nem sequer aberto. Só isso já era um enorme sinal de alerta. Então vi pegadas humanas de pés descalços, marcadas na terra e nas agulhas de pinheiro, circulando minha barraca. Vale lembrar que eu estava a pelo menos 6 ou 7 milhas da estrada mais próxima. Enquanto tentava processar tudo aquilo, um galho quebrou em algum ponto da mata. Virei na direção do som, mas não consegui ver nada. Foi então que ouvi o assobio de novo. A mesma canção do dia anterior, como se estivesse tirando com minha cara. Foi aí que finalmente escutei meu instinto. Comecei a arrumar as coisas o mais rápido possível, enfiando o equipamento na mochila sem me preocupar em organizar nada. O assobio se aproximava. Parecia estar me provocando. Em seguida começou a vir de direções diferentes, como se algo estivesse me cercando. Eu perdi o controle. Gritei para dentro da mata, mandando aquilo calar a boca, exigindo saber o que queria. Então tudo ficou em silêncio. Por alguns segundos não houve nada. Então uma voz respondeu. A minha voz. Repetiu minhas palavras perfeitamente, mas soava como se viesse de um alto-falante quebrado ou de uma televisão antiga. Depois disso, não hesitei. Coloquei a mochila nas costas e saí correndo. Seja lá o que fosse, veio atrás de mim, mantendo-se logo atrás. Eu conseguia ouvir algo se movendo rápido o suficiente por entre a vegetação que deveria ter retardado qualquer coisa. Aquilo alternava entre assobiar e copiar minha voz, como se estivesse brincando comigo, mas sem nunca me alcançar de verdade nem ficar para trás. De repente, tudo parou. E eu também parei. Virei para trás e me arrependo até hoje. De algum lugar absurdamente próximo, algo soltou o grito mais aterrador que já ouvi na vida. Não era animal, nem humano. Corri de novo, sem olhar para trás. Menos de meia milha depois, cheguei a uma trilha mais larga e quase colidi com um casal que estava entrando na mata. Eles olharam para o meu rosto e perguntaram se eu estava bem e se tinha sido eu quem estava gritando. Contei tudo. Eles decidiram imediatamente não seguir naquela direção de onde eu tinha vindo. Seguimos juntos até chegar a uma área mais movimentada. Dirigi direto até o posto de guardas florestais mais próximo e relatei o que aconteceu.
Como o local ficava tecnicamente fora da jurisdição deles, disseram que ainda assim mandariam alguém para verificar. Enquanto eu entrava no meu jipe, com a mata praticamente colada ao estacionamento, ouvi o mesmo assobio uma última vez, vindo logo de dentro da linha das árvores. Nunca saí dirigindo tão rápido na minha vida. Quando cheguei em casa, contei ao meu colega de quarto porque eu tinha voltado depois de apenas uma noite. Ele apenas me encarou e disse: eu nunca vou acampar com você. Meu pai é dono de uma propriedade grande localizada no Mato Grosso, longe de qualquer cidade que a maioria das pessoas reconheceria. Não é uma fazenda cercada por vizinhos ou estradas de terra com movimento. Depois que você sai da rodovia principal, leva quase uma hora percorrendo trilhas estreitas, atravessando porteiras e longos trechos onde não se vê outra cerca, casa ou veículo. O sinal de celular simplesmente desaparece e à noite a escuridão é tão intensa que você não consegue enxergar a própria mão à frente do rosto. A terra faz divisa com uma extensa faixa de mato intocado que acompanha um rio largo, lento e barrento. A vegetação é densa e fechada, um emaranhado de árvores retorcidas e arbustos cheios de espinhos. Assim que você entra ali, a visibilidade cai para poucos metros e tudo fica abafado, exceto pelo som dos insetos e ocasionalmente da água do rio. Então, como você já deve ter percebido por essa descrição, não é um lugar onde se entra por acaso. Cerca de 10 anos atrás, um dos cavalos do meu pai morreu no pasto, perto da borda desse matagal. Não houve nada de suspeito, pois cavalos morrem às vezes, especialmente por causa do calor. Meu pai fez o que muitos proprietários de terras fazem em regiões isoladas. Ele arrastou o corpo com o trator até perto de um grande eucalipto, próximo à linha do mato, e cobriu tudo com galhos caídos, madeira morta e outros detritos. A ideia era queimar depois, quando as condições fossem favoráveis. Mas a vida seguiu e ele acabou esquecendo. Com o passar dos anos, a natureza cuidou do resto. O cavalo se decompôs completamente, a carne desapareceu e, no fim, só restaram ossos que, aos poucos, foram sendo cobertos por folhas, gravetos, terra e mais galhos caídos. Depois de algum tempo, o local ficou indistinguível do resto do pasto. Meu próprio pai admite que se alguém pedisse para ele apontar o local exato, provavelmente já não conseguiria. Já havia se passado uma década inteira. Então, 2 semanas atrás, meu pai estava fazendo suas verificações de rotina, sozinho. Ele inspecionava cercas, bebedouros e porteiras, caminhando devagar pelo pasto. O dia estava quieto, sem vento, e sem pássaros cantando. Quando se aproximou do matagal, algo chamou sua atenção e o fez parar imediatamente. Perto da linha das árvores, a cerca de 50 metros de onde o cavalo havia sido deixado originalmente, havia algo claro contrastando com o chão escuro. No início ele achou que fosse um galho caído, depois percebeu que não era. Alguém, ou alguma coisa, havia movido os restos do cavalo. O crânio estava lá, inconfundível, apoiado sobre um monte de ossos. Vários dos maiores ossos das pernas haviam sido reunidos e empilhados logo abaixo, não espalhados, nem roídos, nem arrastados de forma aleatória. O monte estava logo fora do matagal, quase como um marco. Todo o resto, ossos menores, costelas, coluna, havia desaparecido. Meu pai disse que quanto mais encarava aquilo, mais errado tudo parecia. Não era apenas o fato dos ossos terem sido movidos, mas a forma como isso foi feito. O crânio não tinha rolado até ali por acaso. Estava erguido, equilibrado. Os ossos das pernas estavam organizados de um jeito que sugeria intenção. Sendo direto, era como se quem tivesse feito aquilo tivesse parado ali por um tempo,
decidindo onde colocar cada peça. Não havia pegadas nem marcas de pneus. O chão ao redor estava intacto, apesar de aqueles ossos precisarem ter sido carregados por um terreno irregular. Não é uma área fácil de atravessar. Há desníveis, solo duro, capim alto e trechos com pedras soltas. Além disso, ninguém deveria estar ali. A propriedade é cercada e trancada. Um invasor não teria motivo algum para caminhar tão longe da estrada, muito menos para remexer um monte de detritos apodrecidos de 10 anos atrás só para retirar ossos. Quanto a animais, nada se encaixa. Cães ou outros necrófagos podem roer restos recentes, mas eles não se interessam por ossos secos, sem nada para comer. Não carregam ossos pesados das pernas por longas distâncias. Não coletam crânios. E definitivamente não empilham coisas de forma organizada, como se fosse algum tipo de oferenda. O matagal atrás da pilha é a pior parte. Aquele trecho de mata é opressor até durante o dia. Meu pai disse que enquanto estava ali parado, sentiu como se o silêncio estivesse pressionando ao redor dele. Como se o som dos insetos e dos pássaros tivesse recuado. O rio ficava próximo, mas até ele parecia ter sumido. Ele teve uma sensação avassaladora de que aquilo que havia movido os ossos não tinha ido muito longe e que pertencia àquele mato. Ele não ficou ali por muito tempo. Desde então, nada mais mudou. Não houve novas alterações nem explicações. A pilha continua exatamente como foi encontrada e meu pai evita aquela parte do pasto agora.